Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 45. Nas últimas aulas nós trabalhamos com o aplicativo de planilhas Google, nós vimos como nós podemos utilizar algumas ferramentas básicas e como conseguimos criar planilhas mais simples e adicionar formatação condicional, dentre outras ferramentas. Nesta aula nós iremos dar continuidade e iremos trabalhar com funções, certo? Dentro das planilhas. Eu vou abrir aqui meu Google Drive. Eu vou abrir aquele documento, certo? Que a gente tinha criado nas últimas aulas de planilhas de notas, tá? Para a gente estar utilizando aqui como exemplo, para poder criar as funções. Bem, deixa eu mudar aqui o tema para o tema claro. Aqui a gente tem aquela tabelinha de exemplo, tá? Onde eu botei aqui 5 nomes quaisquer e valores de notas para a gente simular uma tabela de notas. E aqui dentro dessa tabela a gente adicionou uma formatação condicional, de forma que caso a nota, certo, do aluno seja inferior a 6, então a cor de fundo da célula vai ser vermelha. Caso seja superior ou igual a 6, a célula ela vai ficar verde, certo? A formatação da célula. Então aqui, por exemplo, ó, nós podemos ver que na primeira unidade, com esses dados fictícios, 2 pessoas passaram, na segunda 2 pessoas passaram e na última 4 pessoas passaram, certo? Mas vamos considerar agora que a gente precisa tirar a média, certo? Das notas, para poder descobrir qual é a média, a nota final do aluno, certo? O que a gente poderia fazer é somar tudo e dividir por 3, ou seja, a gente pega essa primeira nota desse aluno, soma com essa segunda nota do aluno, soma com essa terceira nota do aluno e divide por 3 e coloca o resultado aqui. Só que a gente teria que fazer isso na mão, e esse seria um processo trabalhoso, custoso, porque aqui a gente tem 5 alunos, mas imagine, por exemplo, que você tenha 50 alunos ou 60 alunos. E aqui a gente também está trabalhando com poucas colunas, a gente tem apenas 3 colunas de nota, certo? Mas imagine que você está fazendo uma planilha de gastos ou um outro tipo de planilha onde você tenha várias colunas. Então, esse processo, além de você poder errar por você estar fazendo na mão, é um processo que demora muito. Então, as funções, elas vêm para nos auxiliar nisso, certo? Quando a gente adiciona uma função a uma célula, é como se a gente adicionasse um comportamento a ela. Por exemplo, eu posso chegar aqui nessas células, tá? Nessa coluna que vai representar minha nota total e adicionar funções de forma que eu diga, ó, eu quero que a função que fique aqui, ele pegue a média dos valores das células B2, C2 e D2, certo? E jogue aonde? No E2. Na função do meu E3, eu já vou precisar pegar os dados, certo? Da minha linha 3. Então eu teria que fazer a média de B3, C3, D3, certo? Pode parecer um pouco confuso no começo, mas a gente vai ver que não é algo tão complicado assim. Primeiro, que tipo de função a gente tem, né? Nós temos vários tipos de funções. Eu vou fazer um vídeo só mostrando os tipos de funções que a gente tem, tá? As principais, porque são muitas. Eu vou tocar aqui. Como é que a gente adiciona uma função? Quando a gente toca aqui, ó, aqui embaixo aparece essa caixa, certo? Digite um texto ou uma fórmula. Aqui do lado tem um Fzinho e um X. Esse ícone a gente toca para poder adicionar uma função. Eu vou tocar aqui no ícone. E aqui, ó, eu tenho todos os tipos de funções. Primeiro ele vai me mostrar as categorias, certo? Das funções que eu quero ver. Então eu quero ver o que? O tudo, que ele vai me mostrar todas as funções possíveis. Funções analisadoras, funções de banco de dados. Cada tipo de dado que você trabalha, você tem um conjunto de funções disponíveis, certo? Ou seja, por exemplo, se você está trabalhando com data, você tem funções de datas que vão subtrair um dia pelo outro, verificar a diferença de dias,
Você tem operadores que trabalham com horário, diversos tipos de operadores, certo? Aqui a gente tem operadores matemáticos também. A gente pode multiplicar, somar, dividir, tirar média, contar, certo? Tudo isso aqui, pessoal, são funções. Cada coisinha disso aqui é uma função. Por exemplo, aqui é a função sum. Retorna a soma de uma série de números. Então, se eu tenho vários números e eu quero somar todos em uma célula, eu usaria a função sum. E aqui a gente tem várias outras funções, certo? Aqui a gente tem os operadores, ó. Eu vou mostrar uma função bem simples para vocês aqui, uma função de operador, que é o ADD. O ADD, ele retorna a soma de dois números, certo? Então, bora ver como é que a gente adiciona uma função, beleza? Eu vou tocar aqui em total, lembrando que eu não vou agora fazer a média disso aqui. Esse valor total ele ainda não vai ser o valor total da média, tá? Eu vou só adicionar uma função simples para a gente ver o comportamento de uma função dentro do Planilhas Google. Eu vou tocar aqui em função, venho em operador, escolho a função ADD. Então, ele vai preencher, certo? Esse campo para mim com a função. E a função, geralmente, ela tem o nome, e aí a gente coloca os parênteses, e dentro dos parênteses a gente vai colocar os valores do que a gente está trabalhando, certo? Lembrando, ó, que quando a gente vai adicionar uma função, deixa eu limpar isso aqui. Quando a gente vai adicionar uma função, aqui a gente tem esse íconezinho que é o izinho. Caso a gente tenha alguma dúvida sobre a função, queira mais detalhes, a gente pode tocar. Aí aqui a gente pode ver, ó, exemplo de como a gente usa a função. Então, a função ela é assim, add, e dentro dessa função a gente vai passar, certo? Dois valores, onde o que a gente quer é um valor 1, um valor 2, e a função vai somar esses valores. Eu vou voltar aqui. Bem, operador, add. Aqui dentro, ó, eu vou colocar 3. Lembrando, viu, galera, que não é vírgula, é ponto e vírgula aqui dentro das funções. Porque a vírgula é quando a gente quer pôr um número com a parte, né, decimal, então a gente põe 3,5, 3,4. Se a gente quer botar vírgula para separar os valores dentro de funções, a gente coloca ponto e vírgula. Ou seja, 3,7. O que é que eu quero? Eu quero que ele adicione os valores, certo? Então, teoricamente, quando eu der um OK aqui, o valor que deve aparecer aqui nessa minha célula deve ser 10, certo? Opa, eu sair. Aqui, deixa eu voltar. Operador ADD 3, ponto e vírgula, 7. Eu dou um OK e aqui eu tenho o valor de 10. Eu toco aqui, ó, eu vejo que eu não tenho o 10 aqui escrito como eu tenho os outros valores. Se eu tocar no 5,4, eu vejo que o valor que eu tenho aqui é 5,4. Porém, quando eu toco nessa célula, eu vejo que o valor que eu tenho dentro dela, na verdade, é uma função, certo? E essa função, ela está com números, né, inteiros que eu coloquei aqui, 3 e 7, porém, ela poderia estar pegando valores de outra célula, certo? Bora ver? Eu tenho aqui no meu C2 4,5 e no meu D2 7,1. O que é que eu vou fazer? Aqui dentro da minha função soma, em vez de eu colocar números, eu vou colocar C2, certo? Perceba que no momento que eu escrevo aqui dentro da função, ó, o aplicativo ele me mostra ali quem é C2. Se eu apagar aqui, ó, eu botei só o C. Se eu botar 3, ele já vai mostrar ali em rosa, selecionado aqui em cima, a célula C3. Se eu botar ó, C4, ele vai mostrar qual célula que eu estou pegando, certo? Mas como eu estou na linha 2, eu quero pegar a célula C2. Com a célula D3. Eu dou um OK e ele vai somar, certo? Opa, perdão, eu fiz um errinho aqui, eu botei D3, é D2, tá? Porque eu quero somar todos os valores da mesma linha. Então, ó, ele somou 4,5 com 7,1, que deu 11,6, beleza? Então, essa é a soma da minha coluna C, certo? Na linha 2, com minha coluna D na linha 2. Se eu quisesse adicionar aqui a coluna B, eu conseguiria? Vamos ver. Eu vou botar aqui ponto e vírgula, B2.
Não foi, né? Por que não foi? Porque a minha função ADD, ela é uma função limitada a apenas 2 valores. Se eu quiser fazer operações com múltiplos valores, eu preciso usar outras funções, certo? E a gente vai ver isso na próxima aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.